Olá, bem-vindo à parte 2 do meu vídeo sobre Heiken. Aqui nós vamos falar sobre vírus e sobre o conceito do Heikenverso. Se você não tiver visto a parte 1, vai estar aqui em algum lugar da tela, se eu entender como o YouTube funciona. Sério, se você não tiver visto esse negócio, nada que tá aqui vai fazer sentido, mas talvez não faça sentido nenhum mesmo que você tenha visto. Ok, como eu tava dizendo no outro vídeo, Virus solidificou a ideia de que tudo se passa no mesmo universo. Essa teoria começou a existir depois do lançamento de Vector em 2018. Em materiais promocionais, descobrimos o nome da instituição onde o paciente está preso, Mountain View. Também descobrimos o nome da instituição que funda ela, Visions. Em 2018 também teve a Copa do Mundo e todo mundo no Brasil mudou a foto para personagem de anime com a camisa da seleção. Isso não tem absolutamente nada a ver com o assunto, eu só queria lembrar que nós, como sociedade, passamos por isso. Também começaram a surgir diversas teorias entre os fãs que conectam diretamente o enredo de Visions ao enredo de Vector. Quando a lista de músicas do Virus saiu, as pessoas imediatamente notaram uma musiquinha chamada Messiah Complex 5 Ectobius Rex. Depois de estudar em latim por 8 anos, perceberam que Ectobius Rex significa barata rei, como eu mencionei no outro vídeo. E todo mundo ficou meio mas ninguém estava realmente pronto pro álbum em si. Obviamente, tem diversas referências a Vector, tanto nas letras quanto no som. Na real, eu tenho um amigo que quando estava ouvindo o álbum estranhou as poucas referências que tinha Vector, porque ele imaginava que ia acontecer mais vezes. Aí chegou na música Messiah Complex e ele ficou... Oh. Não só essa música faz 30 mil referências a Vector, mas também a tudo o que Heiken já fez na vida. Mas não só isso! Sem spoilers ainda, mas Messiah Complex é o enredo de Cockroach King, mas de outro ponto de vista. O que significa que essa música se conecta com essa história inteira, que se conecta com essa e talvez com essa. E foi assim que os fãs de Heiken começaram a teorizar sobre a existência de um Heikenverso. Eu vou recontar a história de todos os álbuns, assim como eu fiz no vídeo anterior, mas agora dentro do contexto desse novo álbum e desse universo. E eu também vou contar a minha interpretação da história do Virus. E eu digo interpretação porque esse enredo é meio vago e confuso. Ah, é importante apontar que tudo isso é só minha visão de um Heikenverso. Tá 100% certo? Absolutamente não! Nós não temos uma confirmação direta de que tudo isso se conecta. Então isso aqui é bem mais uma teoria divertida do que fatos absolutamente factuais. Ah, eu também recomendo darem uma olhada em outras teorias sobre o Heikenverso depois, porque tudo isso aqui é só opinião minha e é a minha forma de interpretar as coisas. Podem ter várias coisas que outras pessoas discordam, mas tá tranquilo, toda interpretação aqui é válida. Eu tô longe de ser alguém do tipo, a única interpretação sobre o Heikenverso que deveria existir é a minha. Todas as outras interpretações estão erradas. Eu sou secretamente o tecladista de Heiken! Não, eu não sou assim. Então eu vou deixar o Reddit de Heiken aqui na descrição pra vocês darem uma olhada se quiserem. Ah, e antes de continuarmos, porque o vídeo nunca vai começar, se você quiser saber mais sobre o álbum Virus em si, o Gabriel do canal Penúltima Opção fez um vídeo sobre ele, falando sobre a história do rock progressivo e como chegamos no ponto que estamos, e dando uma geral nas músicas. É um bom vídeo e um ótimo canal pra quem curte música, então deem uma olhada se vocês estiverem interessados. O único problema do canal é que a opinião dele sobre System of a Down tá errada. Ok, vamos começar. Parte 6. O vírus do Dr. Rex. Nosso plot começa em Visions, mas agora temos os pequenos retcons que afetam tudo. Nosso protagonista ainda teve o sonho da própria morte, e ele ainda cresce paranoico com a mente destruída por isso. Mas dentro desse novo contexto não é nenhuma premonição, é só um sonho muito real, pelo menos pra nós. A ideia do enredo de Visions veio de um sonho que o vocalista Ross Jennings teve, onde ele sonhou com a própria morte, ficou assustado e escreveu um álbum conceitual sobre alguém que fica tão obcecado com a própria morte que acaba esquecendo de viver. Nessa minha versão mais realista da história, ele não mata a si mesmo quando criança, ele só mata uma criança achando que é a pessoa que mata ele. Ele não ganha superpoderes e invade sonhos nem nada do tipo. O que acontece é que ele fica cada vez mais louco e desassocia da realidade cada vez mais. Ele não é preso por isso, mas sim jogado dentro de um hospital psiquiátrico, onde ele tenta fazer sentido da própria vida. Os pensamentos ficam cada vez mais distantes, e ele fica cada vez menos certo de si próprio, permanecendo em silêncio enquanto os outros pacientes no bloco do hospital que ele tá gritam por suas vidas. E aí que o Dr. Rex aparece. Sim! A grande teoria em 2018 era que o paciente de Vector e o protagonista de Visions são a mesma pessoa. As letras de The Good Doctor mencionam uma vida quebrada do paciente, assim como as letras de Veil também, agora que eu lembro. Eu disse no vídeo anterior que enquanto ele tá sendo experimentado, ele tenta entender o que tá acontecendo na vida dele, porque ele chegou no ponto que chegou e tudo mais. Então nosso protagonista de Visions teve um destino meio horrível no final das contas. Agora finalmente entramos em Virus, mas eu quero discutir o som do álbum antes de entrar no enredo em si, porque ele tem muitos momentos que soa como Tool. Se a gente olhar para rock progressivo como a trilha sonora de um anime, as músicas de Tool são o tema de um vilão. Rush abertura, Pink Floyd encerramento, Dream Theater a música de batalha. Enfim, esse álbum pega inspiração em Tool, então um pouco mais do mal sonoramente. Por mais que tenha uma música que é super Naruto vs Sasuke, The Strain, AMV, MP4, link download na descrição. Eu muito quero editar essa merda, mas então se eu fizer eu aviso, tá? Ok. Voltando ao assunto, por que isso importa?
Well, Rex é o nosso novo personagem principal. Prosthetic estabelece o Rex como nosso narrador para esse álbum e como protagonista da nossa história / universo inteiro a partir de agora. Ele muda a estrutura genética do paciente e transforma ele em um inseto gigante, como vocês já sabem. Mas agora tá um pouco mais claro que é uma barata especificamente. Quer dizer, não tá claro, mas faz sentido tematicamente e tal. Ah, além disso, nessa música ele explica que ele usa prótese pra fazer isso, o que significa que essa transformação em inseto foi só por estética mesmo. Porque o ponto tá na música seguinte, Invasion, onde ele usa o sangue do paciente para desenvolver um vírus. Eu acho que é aqui que acontece, pelo menos. As letras são confusas, a música tá em quase Fibonacci, eu não sei. Vamos dizer que nessa música, ele desenvolve um vírus usando o sangue e o código genético do paciente, mas não faz nada com isso. Ainda. Ele tem uma ideia que infecta a mente dele como um vírus mas entra em um dilema moral se é certo ou não realizar essa ideia. Eu já vou dizer logo, é uma ideia super duper ruim pra caralho, mas ele segue com ela ainda assim, por pura ambição e ganância. Por isso as letras de Invasion são meio ele tá se questionando. O álbum inteiro meio que é o Rex se questionando. Por isso muita gente vê esse álbum como um álbum de redenção pro Rex, mas eu super não vejo assim. Ele ainda é absolutamente o vilão desse universo, no meu ponto de vista. Só que agora ele virou um personagem mais humano. Ups. Ei, quem é essa mina que tá na tela esse tempo todo? Ah, essa é Marigold! Marigold é a esposa do Dr. Rex e tá ajudando ele nesse experimento. Marigold também é um nome de mitologia grega, o que é um foreshadowing do quão insano as coisas vão ficar. A música que toca em seguida, Carousel, tem um refrão todo fofo, com letras meio nostálgicas, desejando voltar às coisas como elas eram antes. Mas aí o resto da música tem um tom mais sombrio e as letras falam sobre ambição. Dá pra ver que Rex e Marigold são fofos e felizes, mas o Rex é maluco e ele tá ambicioso e ganancioso. Ser um médico não é mais o suficiente pra ele, e isso talvez esteja degradando um pouco o relacionamento dos dois. Importante apontar que em nenhum momento é dito que a Marigold e o Rex são casados. Você pode interpretá-los como irmãos ou como pai e filha, e na real você ganha uma leitura extra se tu fizer, ou só como dois amigos próximos. Eu vou continuar chamando de casal, mas é aberto. Tá. Mas o que é esse vírus do Dr. Rex, exatamente? Ainda nessa música tem uma fala que diz isso saiu de nossas mãos, no sentido de isso estar fora do controle, o que significa que o vírus começou a se espalhar, então já podemos falar sobre ele agora. Bom, é um vírus. Não é nenhum bagulho tipo Umbrella nem nada do tipo, pelo que eu consigo entender. É só um vírus letal com uma taxa de infecção muito alta e começa a espalhar e criar uma pandemia. O que é uma ótima história pra contar em 2020. Esse álbum tá sendo trabalhado há alguns anos, então não tem nada a ver com o vírus que estamos lidando agora. Foi só um timing meio ruim pra caralho. Enfim, uma infecção que tá se espalhando rapidamente e aos poucos vai matar toda a humanidade. E, ei, onde eu vi isso antes? Então, tem que ter QI de 350 mil pra essa parte fazer sentido agora. O enredo de Aquarius é uma versão metafórica do que acontece em Virus. O pescador é o Dr. Rex e a sereia é a Marigold. O dilúvio daquela história é o vírus matando todo mundo. Ah, então a Marigold é tipo uma sereia? Não. Não pra mim, pelo menos. Mas eu acho que ela tem alguma peculiaridade meio louca, tipo Gelhas ou sei lá. Vamos dizer que o Rex tem tipo uns 50 anos e a Marigold tem tipo uns 30. 30 anos antes, Rex fez experimentos em uma mulher grávida. Isso mexeu com o código genético da filha quando essa nasceu e fez ela ter tipo Gelhas. Anos depois, Rex reencontra essa mina e eles se apaixonam, que super duper não era o plano, mas tudo bem. No sangue dela tá a cura pro vírus que tá no sangue do paciente. O que significa que o plano do Rex é infectar o mundo inteiro e depois curar o mundo inteiro pra ser visto como uma espécie de salvador. Dessa forma, ele pode reinar sobre os humanos que restaram, que olhariam pra ele de forma idealizadora. Ei, onde eu já vi isso antes? É meio complicado uma pessoa criar uma cura pra um vírus que ainda não existe, né? Bom, é aí que entra a outra teoria que só jogador de xadrez 5D pode entender. Marigold é irmã do paciente, então geneticamente é parecido. Quais provas eu tenho disso? Poucas! Como eu disse antes, pra mim a Marigold não é uma sereia, mas ela tem Gelhas como uma mini anomalia no corpo dela. O que significa que ela é um metamorfo, porque ela ainda assim é um pouco peixe. Em Visions, o metamorfo é mencionado, mas não tem muita relevância pro enredo, por isso nem mencionei no outro vídeo. Só que existe a possibilidade desse metamorfo ser a irmã dele. Existe uma dica bem sutil disso, em específico na letra. Minha irmã, a metamorfo. Então isso meio que é uma dica. Essa música, Shapeshifter, aparece depois de ele aprender a invadir o sonho das pessoas. Então dentro do contexto do álbum, ela serve pra mostrar que ele tá descobrindo várias coisas que não interessam. Por exemplo, a irmã dele é tipo um lobisomem ou alguma coisa do tipo. Mas ainda assim ele não consegue descobrir quem matou ele quando era pequeno. Dentro do contexto do Requiem-verso e de Virus, ela serve pra desenvolver a insanidade do paciente. A irmã dele tem uma pequena anomalia na pele, mas a mente quebrada do paciente decidiu: minha irmã é um peixe! Marigold
vendo o estado que o irmão chegou e vendo que ele literalmente assassinou uma criança, decidiu falar com o Rex sobre o caso dele. Pronto, agora que tu tem 15 mil quilômetros de backstory, vamos continuar. Porque agora chega Naruto vs Sasuke The Stream AMV.mp4.wav.txt. A ambição e ganância do Rex estão começando a deixar ele um pouco maluco. Ele chega à conclusão de que é tarde demais para mudar de ideia. O vírus já infectou gente demais, então a próxima parte do plano tem que acontecer logo. Rex usa o sangue de Marigold para criar uma cura, entrega à humanidade e começa a ser visto como uma espécie de figura messiânica, o salvador da raça humana. Canary Yellow, a próxima música, eu interpreto como o que restou do bom senso de Rex falando com ele próprio e se culpando, apontando a própria hipocrisia e se perguntando por que ele não podia deixar a ambição e a ganância de lado e só viver uma vida normal. Caso você não tenha notado, os temas que The Mountain aborda estão bem em evidência dentro do arco do Rex. Também tem a possibilidade da música ser do ponto de vista de Marigold, por causa de algumas das letras. Mas eu pessoalmente não vejo assim. Mas é importante de apontar que nesse momento a Marigold olha pra tudo que o Rex está fazendo e fica A próxima música é o clímax da história, porque agora o Rex é visto essencialmente como um deus entre os humanos, por ter criado a cura que salva o mundo inteiro. Mas antes de chegar nela, eu quero discutir os vídeos dos singles. Prosthetic conta a história do vírus infectando o paciente e ele basicamente se tornando um hospedeiro, tipo um paciente zero. E tem essa cena maneira que eu só anotei agora. É um easter egg da hora, gostei dele. Não tem muito o que falar desse vídeo, é basicamente só o início da história, mas sem o paciente e sem o inseto, que falando nisso é mais implícito do que explícito, mas enfim. Eu vou seguir falando que é isso porque é muito mais legal. Mas no final do vídeo tem uma cena onde o paciente sai da maca, coloca um jaleco, prende o médico numa mesa e faz SCT nele. O que isso significa? Talvez isso seja depois do Rex ter composto o vírus, porque o paciente some da história depois dessa primeira música, e só é referenciado perto do final. Ele continua sofrendo experimentos, mas eventualmente escapa. Invasion é bem mais louco. Nós vemos o vírus sendo criado, e vemos ele sendo teleportado pro lugar onde você luta contra o Terra, em Kingdom Hearts 2. E aí vemos ele lutando contra um exército de baratas e depois com uma bactéria gigante. Enquanto isso tem uma montanha no fundo. E tem os cientistas observando tudo no fundo. E no final tem um vírus sendo desenvolvido no laboratório. Ok, que caralho. Por mais que sejam baratas, ou justamente por serem baratas, eu interpreto esses bichos aqui como a humanidade. Então o vírus tá atacando a humanidade. Na real, infectando, como dá pra ver por eles terem ficado todos amarelos. Assim como o paciente em Prosthetic depois do vírus tomar conta dele. Os cientistas seria porque é uma simulação, não uma infecção real. Tanto que acontece em Invasion, que como eu disse, é quando o vírus é desenvolvido. Importante apontar que o vírus da capa de Virus é um bacteriófago. Bacteriófago. Isso. Que é um vírus que infecta bactérias, o que significa que a humanidade é uma bactéria e nós vivemos em uma sociedade. Também existe a leitura de que essa bactéria foi infecção criada pelo sangue do paciente e o vírus seria a cura criada pelo sangue da Marigold. Mas se eu seguisse essa ideia, significaria que eu estaria mentindo pra vocês e eu nunca faria isso. Canary Yellow foi o último single e o vídeo é meio metafórico. Mostra uma Doomtown, ou seja, aquelas cidades com diversos manequins feitos nos anos 50 para teste de bomba atômica nos Estados Unidos. Vemos uma família tradicional do American Way of Life, mas que a banda seja britânica. E aí uma bomba atômica acontece e destrói a família e a casa e a Doomtown. Bem, pra começar, eu pessoalmente não recomendo essa banda pra todo mundo por causa do som pesado. Então se você gostar de metal, tá aí, mas ainda assim eu não super recomendo porque ela é um pouco difícil de digerir. Canary Yellow em particular, eu meio que recomendo pra todo mundo, pois é um som totalmente diferente. Bem mais leve, bem mais melancólico, deixa menos over the top e vira basicamente uma música do Floyd. Então, recomendação. Em relação ao significado do vídeo, é sobre a possibilidade de uma vida normal e idealista pro Rex e pra Marigold acabando. Agora vamos pro clímax! A próxima música se chama Messiah Complex e ela tem 17 minutos de duração, o que faz dela a segunda música mais longa que Reiken já fez. Ela é uma música só, mas é dividida em 5 faixas curtas, porque não existe nenhum retorno financeiro em fazer uma música de 17 minutos na era do streaming. Isso é totalmente tranquilo, mas tem a questão de que eu não pago Spotify Premium. Quando ouvir algo que toca seu coração, não esqueça de colocar o coração para poder ouvir. Só que cada uma das faixas tem um título próprio, que é importante pro enredo, tanto que o primeiro se chama Ivory Tower. Nesse momento da história, só pra recapitular, Rex criou o vírus, espalhou pelo mundo, a humanidade foi infectada e começou a morrer. Rex criou a cura, espalhou pelo mundo, e agora o mundo vê como um salvador e um Messias. Só que a Marigold não tá curtindo isso. Ivory Tower, ou Torre de Marfim, é uma expressão sobre estar acima dos outros, ao ponto de que as pessoas normais nem mesmo importam mais. Já que é a minha história, eu vou interpretar como Rex literalmente construiu uma Torre de Marfim pra ser tipo o rei de todo mundo, o porquê é mais legal. As letras, entretanto, são um pouco melancólicas, e o final do refrão diz "Talk me down from the ledge of my ivory tower", que tem tipo 500 milhões de significados diferentes ao mesmo tempo. Talk me down pode significar me acalmar,
uma música do Troye Sivan e me diminuir, moralmente no caso. Acho que o correto é o último. LED é tipo a beirada de um prédio. Mas calma aí, me diminua da beirada da minha torre. Dá um tipo pra baixo? Então, eu diria que partes 1 a 4 de Messiah Complex são um flashback, porque as coisas não muito legais acontecem. E agora temos Rex basicamente pensando nos seus atos, olhando de volta para como tudo começou e talvez se arrependendo das coisas de terem acabado da forma que acabaram. O enredo fica bem mais pesado agora, mas o Rex ainda vai ser um dinossauro nessa minha versão, tá? A segunda música se chama A Glutton for Punishment, que é outra expressão. Se eu for traduzir, dá tipo glutão por punição ou alguma coisa do tipo. Em geral, seria alguém que gosta de ser punido, alguém que gosta de passar por problemas e por coisas difíceis. A vibe da letra continua da parte anterior, onde ele tá vendo que tudo deu errado. Só que a melancolia agora aparenta mais como raiva, porque o som fica mais pesado e mais intenso. É nessa música que começa as 300 mil referências a músicas antigas. Referencia Ganância e Gula, que é uma letra de Cockroach King. Referencia Inferno na Terra, que é o refrão da música Earthlings, do EP. Sério, essa música é tipo Vingadores Ultimato da discografia de Haken. Só que bom, a maior referência é o refrão, que é o mesmo de Puzzle Box, de Vector, mas com letras diferentes. Puzzle Box era sobre o paciente não saber o que aconteceu com ele e por que ele está sendo torturado. E a ideia da melodia é trazer essa sensação de volta, mas pro Rex. Importante dizer também que temos uma letra que é basicamente: como ela pode estar se esquecendo de mim? E a próxima parte se chama Marigold. Eu tô tentando não pegar a letra inteira, mas eu tenho que pegar a letra que toca no final de Marigold. Cuidado com o que você deseja, Marigold. Luto sem fim que assombra meus dias nunca irão embora. Me diga pelo que você morreu. Você em algum momento achou que reacordaríamos o monstro no fim de dias que cessam a começar. O Rex mata ela. Marigold é uma referência à mitologia grega. Na história do rei Midas, o rei que transforma em ouro tudo que toca, mas acaba tocando sua filha e transformando ela em ouro, o nome da filha pode ser Zoe ou Marigold. Nas letras de Cockroach King é mencionado que o rei tem um toque de Midas, então as referências se conectam nisso. Marigold confronta Rex sobre o que ele tá fazendo e em um momento de raiva, ele reacorda o monstro e imediatamente se arrepende do que fez. Lembra da treta do pescador matar a sereia e ficar triste com o que ele teve que fazer? Bom, no caso daquela história, ele teve que realmente fazer aquilo mesmo, e a ideia realmente foi da sereia. Aqui, seria uma forma do Rex justificar, basicamente. Por isso as duas músicas anteriores têm essa ideia de arrependimento e o que foi que eu fiz. E quando a gente chega em The Sect tem outra coisinha. Sect significa seita, falando nisso. Ok, teoria meio louca. Eu falei como Messiah Complex pega referências de absolutamente tudo, né? Bom, The Sect começa com um riff de The Architect. Você lembra quando eu disse no vídeo anterior que The Architect é sobre uma criação se rebelando contra o seu criador, independente da questão tecnológica? E se lembra quando eu disse que Rex essencialmente criou Marigold e por isso ela tinha cura no sangue? Eu não vou ler essa letra inteira aqui, mas vou deixar na tela para vocês lerem pensando dentro do contexto do álbum. A barra tá sendo forçada? A barra tá dando 4 loops, mas tá tudo conectado, cara! Ela sabia que isso ia acontecer, então ela falou pra uma seita que tava começando a se revoltar contra o Rei das Baratas. Ou seja, o Rex. Sobre o plano todo dele. Nessa minha fanfic, um dessa galera é o paciente depois de escapar de Mountain View. Eles começam a espalhar a notícia e mais pessoas passam a se revoltar. Em Cockroach King, que caso você não se lembre, é sobre um rei filho da puta, a música começa meio a capela, com a melodia principal sendo cantada de uma forma suave pelo Ross, enquanto tem uma harmonia vocal feita pelo resto da banda. Em The Sect, essa melodia suave aparece, com letras do ponto de vista do rei ao invés do povo. E também a harmonia para as letras principais, que são sobre como ele tá descendo da riqueza aos farrapos, perdendo o poder e a influência que ele tinha antes. Também tem um solo em 8-bit nessa música. Foda-se, eu acho. E agora chegamos ao final. Ectobius Rex. Em Cockroach King, essa melodia que eu mencionei continua depois da parte a capela e vira uma melodia da primeira estrofe. E depois aparece de novo como um riff depois do primeiro refrão. E o último também. Bom, essa é a melodia de Ectobius Rex e é absolutamente a melhor coisa que eu já ouvi na minha vida. Não é. Mas é incrível. A letra dessa parte fala sobre como ele conseguiu tudo o que queria, afinal. Ele atingiu as ambições que buscava, as ambições mencionadas em The Mountain. E então o refrão de Messiah parte 1 volta, mas agora com letras diferentes que referenciam músicas de Vector. Falando nisso, todas as músicas de Vector tem uma referência em alguma letra ou instrumental nesse álbum, com 5 delas sendo em Messiah. Então, no final desse novo refrão, tem a frase Jumping from my Tower of Ivory. O flashback acabou, e agora voltamos para o que a parte 1 de Messiah tinha indicado. Acho uma boa já jogar Only Stars aqui, que é a última música de Virus. Em Only Star, nosso protagonista e nosso vilão, Dr. Rex, morre. Não é dito como ele morre, mas é por isso que eu mencionei a torre ser literal, eu realmente acho que ele pulou da torre. Em seu final, ele vê que morre sem uma redenção. Não importa se ele começou a se arrepender por seus atos, o que ele fez está feito. Lembra quando eu mencionei a letra Where I Am You Begin, quando eu tava falando de Vector no vídeo passado? A última letra desse álbum é Where I End, marcando o fim da vida do Rei Barata.
Nossa, mas que história feliz e divertida, né? Né? Finalmente chegamos ao final dessa não intencionalmente longa jornada. Desculpa demorar mais do que geralmente pra esse vídeo, eu tava meio ocupado. Agora vamos finalmente poder falar de outras coisas, uhul! Se você gostou do vídeo, deixa um like, pá. Se inscreve no canal se tu ainda não fez isso. Eu falo de coisas aleatórias que eu gosto e tento postar uma vez por semana. ênfase no tento. Semana que vem vai ser bem mais curtinho e eu pretendo deixar a música pra trás um pouco e falar de The Witcher. Mais especificamente sobre a ideia de adaptações de livros pra jogos, então se você tem interesse, vamos. Eu vou sentir muita falta dessa imagem, puta que pariu.